Bem, bom dia novamente. Hoje nós vamos dando sequência aí ao conteúdo, né, de medições. Nós falamos na aula passada sobre medições de distância. Hoje nós vamos falar sobre medição de direção. Agora nós vamos falar sobre medição de direção. E para medir, né, essas direções, geralmente nós apoiamos de ângulos. E nós utilizamos ângulos horizontais ou ângulos verticais para se fazer essas medições, seja ela de direção horizontal. Agora nós estamos incluindo nessas medições distâncias verticais também. E para isso nós utilizamos dois equipamentos bastante importantes ali, que é o nível e o teodolito, né? Uma das operações básicas em topografia é a medição de ângulos horizontais e verticais. Na realidade, no caso dos ângulos horizontais, né, as direções elas são medidas em campos, a partir das direções são calculadas os ângulos. Vamos entender, vocês vão entender aí. Para a realização dessas medições, nós empregamos equipamentos chamados teodolitos. Por exemplo, pessoal, nós estamos aqui. Prestem atenção, qualquer dúvida, vocês parem e perguntam. Esse equipamento, ele é instalado sempre virado ao norte, né? Então, a partir do norte, magnético ou verdadeiro, professor, eu não tenho... como é que eu vou instalar um equipamento norte magnético? Norte magnético, eu preciso de uma bússola. Então, a partir do momento que eu tenho em mãos uma bússola, eu faço a minha medição, né? Eu faço o meu posicionamento do meu equipamento para o norte. Professor, mas eu não tenho uma bússola, eu tenho o norte magnético, ou perdão, eu tenho o norte verdadeiro, né? Eu sei onde é norte, eu sei onde é sul, eu sei onde é leste, eu sei onde é oeste. Perdão, onde é leste, onde é oeste, né? Então, a partir disso também você pode instalar seu equipamento. Instalou seu equipamento ali num ponto, você faz a sua movimentação. Quando você faz a movimentação do seu equipamento, do seu teodolito, ali forma-se um ângulo. Correto? Ali, esse ângulo formado ali, que a gente chama de azimute. Tá? Azimute. Bem, a partir desse ângulo formado ali, nós temos já a direção AB, né? Nós temos o ponto determinado. A partir do momento que eu faço uma outra medição, por exemplo, eu faço caminhamento dentro das minhas extremidades da minha propriedade, né? E eu faço lá esse outro ponto, por exemplo, esse ponto C, eu tenho também um outro ângulo formado. Tá? Esse ângulo formado aqui, ele vai ser um outro ângulo que eu sei que a distância, esse ângulo formado entre o ponto, por exemplo, A e o ponto B, estou dando exemplo, tá? Só para esse ângulo formado entre o ponto B vai ser esse, vou colocar aqui AZ1 e AZ2. Eu sei que a distância entre A e B vai ser, logicamente, então, AZ2 menos AZ1. Azimute 2 do ângulo formado pelo 2, menos o azimute do ângulo 1. E aí, pessoal, você vai pegando os seus pontos ao longo de todo o seu terreno. Um menos o outro, você já tem aquele ângulo formado ali, né? Se você pega todos os pontos, todas as extremidades do seu terreno, né? Você vai girar esse equipamento, esse teodolito, essa estação total, ela gira 360 graus. Se a gente sabe que esse 360, esse giro completo ou esse círculo é igual a 360 graus,
Com 360 graus, esses ângulos formados ali, né? Com a circulação desses ângulos que são formados ali, com esse giro desses ângulos formados ali, eu sei todos os meus pontos e até mesmo a distância. Lembram da lei dos senos e dos cossenos? A gente aplica aqui e a gente consegue determinar os meus pontos. Esses pontos eles podem ser determinados verticalmente ou horizontalmente, né? A partir de ângulos formados ali. Então, ângulos horizontais, que é o ângulo formado por dois planos verticais que contêm direções formadas pelo ponto ocupado e os pontos que são visados, e ele vai ser medido sempre, logicamente, na horizontal, tá? Razão pela qual o teodolito deve estar devidamente nivelado. Então, a partir do momento que eu instalo o meu equipamento aqui, eu nivelo o meu equipamento para que o meu equipamento esteja na vertical. E para isso aqui, nós também... E para isso aqui, dentro do meu equipamento, também vai ter um nível de bolha aqui, né? E aqui nós temos o que a gente chama de parafusos calantes, a gente vai mostrar uma foto mais à frente. E esses parafusos calantes, ele vai servir, primeiro, a gente vai regular esse equipamento, ele vai ser estacionado sobre um piquete, esse piquete estacionado ali, esse equipamento, né? Que está sobre um tripé, ele está estacionado sobre esse piquete. A gente vai fazer a leitura dentro desse piquete aqui, tá? Faz a leitura dentro desse, perdão, estaciona esse equipamento sobre o ponto exato dentro desse piquete aqui, e depois disso eu vou nivelar o meu equipamento para que ele esteja posicionado sempre, né? Ele esteja nivelado sempre ali para que eu possa fazer a minha visada. Ah, professor, e se eu fizer ele não estiver nivelado? Se você fizer e ele não estiver nivelado, todas as suas medições elas vão estar erradas, e aí vão ser erros sucessivos lá em todas as suas medições. Erros, eles não são divididos, eles são somados. Então, isso aí é problema para vocês, tá? A partir do momento que eu faço qualquer leitura, né, eu de ângulo horizontal ou de um ângulo vertical, essa baliza, ou no caso a minha régua, ela tem que sempre estar na horizontal, porque a partir do momento que eu faço a minha leitura estadimétrica do meu ponto, tá? Eu faço a minha leitura dos meus pontos lá, estadimétricos, do meu fio superior, do meu fio inferior, do meu fio médio, ele precisa estar na horizontal para que eu consiga, né, fazer a leitura exata ali. Então, sempre que possível, a pontaria deve ser realizada mais próximo possível do ponto, para evitar erros na leitura, principalmente quando se está utilizando uma baliza, a qual deve estar perfeitamente na vertical ali. O ângulo vertical é o ângulo formado entre a linha do horizonte, e para isso aí a gente zera esse equipamento no zenite, né? A gente vai posicionar a luneta para cima, tá? E zerar, aí a gente chama isso de zenite, ou para baixo, que é o nadir, ou nadir, tá? E faço as minhas leituras, das minhas leituras, para cima ou para baixo. Por exemplo, se eu estou calculando um desnível ali, né? E a partir desses ângulos verticais formados no plano horizontal, esses ângulos ali eu calculo o meu desnível do meu terreno. Então, o ângulo vertical é o ângulo formado entre a linha do horizonte, né, que é o plano horizontal, e a linha divisada, medida no plano vertical, que contém os pontos. Nesse ponto aqui, vai variar de 0 a 90 graus. De 0 até 90 graus, tá? Para positivo, e de 0 a 90 graus negativo, que se for para baixo, se for em declive. Se for em aclive, ele vai estar positivo ali. Esse ângulo zenital, ou
AZ, ângulo zenital, tá? Azimutal, é o ângulo formado entre o zenite, né? É a linha do horizonte, e a sua e o seu ponto que foi medido. Então eu zerei meu equipamento no zenite aqui e puxei um ponto. Então eu puxei esse ponto, tá? E fiz a medição desse ponto aqui. Então eu tenho um ângulo formado ali. A partir desse ângulo formado ali, esse ângulo formado ali, eu vou fazer sucessivos ângulos, sucessivas medições, até eu fechar todo o meu terreno. A partir do momento que eu fiz todas as medições, por exemplo, do meu terreno, né, eu posso fazer, então, a determinação das minhas medidas, do meu terreno, por exemplo. Eu posso fechar o meu terreno, por exemplo. E aí eu tenho exatamente a sua planta ou seu mapa do seu terreno. O ângulo zenital, pessoal, é o ângulo formado entre a vertical, né, do lugar, que a gente chama de zenite, tá? E a linha divisada. Essa linha divisada, ela vai variar até 180. Então, eu coloco minha luneta na vertical. A partir do momento que eu vou descendo essa luneta, logicamente que na 180 você não vai conseguir, porque quando você colocar o equipamento para baixo, você vai chegar numa posição tal que você não vai vai conseguir visualizar de cima, e tem o equipamento também que impede isso. Então ele faz a visada de 180, mas ele pode até marcar uma visada de 180, mas você vai fazer ali de 120, 130. Então você provavelmente desse desnível aí você vai precisar mudar seu equipamento de local para se fazer as medições de ângulo zenital aí, que são ângulos verticais, tá? Então, a relação entre o ângulo zenital e vertical é dada pela equação Z menos V, que vai ser igual sempre vai ser igual a 90 ali, como a gente já disse, né? O zenital menos o ângulo zenital formado ali, mais o V, que foi aquele ângulo formado, né? Ele vai ser sempre igual a 90, tá? Nós temos aí medidas eletrônicas de direção em topografia e geodésia. Os parâmetros essenciais são os ângulos, basicamente são os ângulos, e as distâncias, logicamente, né? E qualquer determinação geométrica é obtida a partir das duas informações. Então, para isso, nós utilizamos o teodolito, que os teodolitos são equipamentos um pouquinho mais antigos em relação a hoje. A gente já tem o GPS, hoje a gente já tem a estação total, né? Mas o teodolito, ele faz trabalhos excelentes. Existem teodolitos mais antigos, por exemplo, esse de trânsito aqui, né? Existe o teodolito eletrônico, que já faz essa determinação e armazenamento dos pontos a partir daquela visada realizada, e existe a estação total. A estação total é um equipamento muito mais moderno, que você a estação total, gente, é um equipamento muito, muito, muito mais moderno aí em relação ao teodolito. O que a estação total ela faz? A estação total, algumas elas já pegam, elas não têm nem a luneta, elas fazem a identificação do ponto. Perdão, ela tem luneta sim, eu estou viajando aqui. Nossa, começou doendo demais. Ela faz a identificação do ponto, tá? E ela, a partir dali, ela determina aquele ângulo que foi formado ali. Os teodolitos são equipamentos destinados à medição de ângulos que são verticais ou direções horizontais e objetivam ali a determinação do ângulo interno ou externo, depende do que você está medindo, né? De uma poligonal, bem como a posição de determinados detalhes necessários ao seu levantamento.
A evolução tecnológica da dioptra, né, ao teodolito se deu de forma muito lenta, basicamente evoluindo em função da mecânica de precisão. Aqui nós temos... Nossa Senhora, deixa eu ver um café aqui. Aqui nós temos o dioptra, né? Até hoje em dia que nós temos aí os GPS, né? Os GPS topográficos que são utilizados. Aqui alguns teodolitos que são utilizados. Hoje não mais, hoje é mais museu que vocês vão encontrar esses três iniciais. Esse aqui já é mais conhecido, aqui uma estação total básica, e aqui hoje um GPS topográfico. Né? Em meados dos anos 90 surge a estação total robótica e o GPS aí, que foram equipamentos, logicamente, que vieram substituindo os teodolitos ao longo do tempo, trazendo uma exatidão muito maior para as nossas medições. Então, nós temos aí esses teodolitos, né? Atualmente existem diversas marcas e modelos de teodolitos, os quais podem ser classificados pela sua finalidade, por exemplo, topográfico, geodésico, astronômico, tá? Vai depender do que você está utilizando, logicamente que a gente utiliza para nossas medições o topográfico. Se a gente está fazendo medições de grandes distâncias, a gente utiliza o geodésico. Se a gente estiver medindo astros, se a gente estiver buscando astros, aí a gente vai utilizar o astronômico, né? Astros que a gente fala, planetas, estrelas, enfim. Tá? Nós temos o óptico, o mecânico ou o eletrônico, tá? Aqui nós temos um óptico, aqui nós temos um óptico, mecânico e um eletrônico, tá? Esses eletrônicos hoje eles já fazem esse armazenamento dos dados. Eles são menos eficientes em relação à sua precisão, tá? Quanto mais antigo, menos eficiente. Em relação à precisão, das normas da BNT, né? Ele classifica os teodolitos segundo o desvio padrão de uma direção observada em duas posições da luneta, né? Então, em precisão baixa, média e alta. Quando o desvio padrão ele é maior ou igual a mais ou menos 30 segundos, ele vai ter de precisão baixa. Quando o desvio padrão do teodolito ele for maior ou igual a mais ou menos, isso aqui mais ou menos, porque se for positivo ou negativo, dependendo se estiver em aclive ou declive. Tá? A 2 segundos, ele vai ser de precisão alta. Qual é o equipamento de precisão alta e de equipamento de precisão baixa, professor? O de equipamento de precisão alta são aqueles equipamentos que são aqueles equipamentos mais modernos, tá? Os de precisão baixa, né, são os mais antigos aí. Como elementos principais que constituem os teodolitos mecânicos ou automáticos, ópticos ou digitais, nós temos, então, o sistema de eixos, os círculos graduados ou chamados de limbos, né, e a luneta divisada. Então, aqui, nós temos um teodolito. Basicamente, nós temos um teodolito aqui, né? Então, nós temos o eixo K, o eixo vertical, né? Que seria esse eixo V, então ele vai para baixo e para cima, tá? Ele vai para baixo e para cima aqui. Nós temos o eixo de colimação, ou que a gente chama de linha divisada, né? Que é onde você tem a luneta. Então, a partir do momento que você posicionou a sua colimação, ou a sua linha divisada, você faz a sua visada. Então, nós temos também ainda o eixo K. Opa! Oh, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? E nós temos o eixo K, que é o eixo secundário ou de rotação da luneta. Né? A partir do momento que eu estou fazendo visadas, por exemplo, horizontais, eu vou rodar meu equipamento para todos os lados. Eu posso rodar o meu equipamento para todos os lados. Nós temos aqui o que a gente chama de parafuso micrométrico,
né? A partir do momento que eu coloquei, que eu fiz a leitura, eu travo o meu parafuso aqui para eu fazer as minhas medições. Então, eu vou sempre manter esse parafuso, né, se eu estiver fazendo, logicamente, ângulos horizontais. Então, como eu travei meu equipamento ali, então ele sempre vai fazer a visada na horizontal. Eu posso manter ele frouxo, solto, frouxo não, solto, né? E aí eu movimento minha luneta. Então, essa luneta aqui, essa visada da minha luneta, ela pode fazer visadas verticais. Então, eu vou ter ângulos verticais formados ali a partir da minha leitura, né? Quando essa luneta ela estiver solta, então eu posso movimentar ela para baixo e para cima, e a partir dali eu tenho ângulos que a gente chama de ângulos verticais ali. O eixo secundário a gente já falou, que são os ângulos horizontais ali a serem medidos, né? Os limbos. Tá. Aqui nós temos o parafuso calante, eu esqueci de mostrar para vocês aqui. Temos um nível esférico, essa posição, depois de instalado esse equipamento, ele tem que estar sempre posicionado na horizontal, então esse equipamento ele está em nível, está nivelado, e a gente nivela esse equipamento pelo nível esférico aqui posicionado. Cada equipamento tem a posição, não necessariamente está aqui, ele pode estar na lateral, enfim, né? E esse nivelamento é feito a partir dos parafusos calantes, que são posicionados na base desse equipamento. O que esse parafuso calante faz? Ele roda para cima e para baixo. A partir do momento que ele rodou para cima ou para baixo, esse equipamento ele vai subindo, né? É uma bandeja, ele vai subindo ou ele vai descendo. E aí você vai posicionar, primeiro você posiciona as pernas o mais, para aquele equipamento estar o mais na posição nivelado possível, e depois você faz aquele pequeno ajuste que a gente chama nos parafusos calantes, né? A gente faz esse posicionamento nesses parafusos calantes ali e faz a sua determinação. Então, os círculos graduados ali para leituras angulares, os mesmos eles podem ter escalas demarcadas de diversas maneiras, como, por exemplo, tinta sobre plástico, ranhuras sobre metal, né? Traços gravados sobre cristal. Nós temos a luneta divisada, que dependendo da aplicação do instrumento, a capacidade de ampliação pode chegar até 80 vezes aí, por exemplo, um teodolito astronômico, que é aquela lunetinha que a gente faz a visada, como a gente já mostrou, falou lá para vocês, como se fosse um microscópio. Você vai, quanto maior a distância, maior você precisa, né, focalizar aquele equipamento ali, focar aquele equipamento ali, para que eu consiga fazer a visada dos meus fios estadimétricos, tá? Então, em topografia, normalmente utiliza-se lunetas com poder de ampliação de 30 vezes aí, mas 30 vezes a distância é muita coisa. Os níveis, outro equipamento utilizado são os níveis. O nível de. Nós estamos falando aqui de teodolito. Os níveis de bolha, eles são, geralmente, esses níveis, eles são esféricos, tá? Esses níveis, pessoal, é o que a gente utiliza para fazer o nivelamento, logicamente, né? O nome mesmo já diz, mas que a gente faz esse nivelamento desse equipamento. Aquela bolinha, aquele nível de bolha lá, né? Nível de bolhas podem ser esféricos, com menor precisão, tubulares ou digitais, nos equipamentos mais recentes. Tá. Esses níveis aí, tem equipamentos, pessoal, que ele vai te dando nível digitalmente, ele vai te mostrando ali 0, 1, tal. Esses aí, quando você consegue colocar esse equipamento nivelado, é o mais preciso possível. O nível de bolha, ele tem uma menor precisão, entre aspas, né? Porque isso vai depender da pessoa que está trabalhando, né? Então, a pessoa que tem que ir ali movimentando os parafusos calantes para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, vira o equipamento, vê se está na posição, vê se está no nível, vira o equipamento para o outro. Então, se a pessoa deixou um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, para cá, esse equipamento ele vai se manter desnivelado. Então, todas as medidas que você realizar a partir dali vão estar com erros. E esses erros, como a gente já disse, eles são cumulativos, tá? Então, vocês têm que se atentar a isso.
Aqui, novamente, um teodolito, né? O ângulo de visada, esse ângulo Z, o eixo horizontal, onde eu movimento o meu equipamento para um lado, para o outro, na verdade, em círculos, né? Esse nível de bolha posicionado aqui, o eixo de nivelamento posicionado acima dos meus parafusos calantes, tá? O ângulo zenital, o eixo vertical, onde eu faço visadas para cima e para baixo, tá? E é isso. Outro equipamento utilizado é a estação total. A estação total é um equipamento mais, é um teodolito mais moderno, vamos dizer assim, né? Que faz medidas angulares, né? Que tem um teodolito eletrônico que faz medidas angulares e um distanciômetro, que ele, a estação, a estação total, além de fazer medições de ângulos, como o teodolito, ele faz medidas lineares também, ele te dá medidas lineares. Além disso, ele tem um processador matemático, né, que ele já te dá ali a distância horizontal, te dá a distância vertical, te dá a distância inclinada e te dá o ângulo, né? Nós temos aqui, só um minuto. A partir de informações medidas em campo, como ângulo e distância, uma estação total permite obter outras informações, como, por exemplo, distância reduzida ao horizonte, né, que é a distância horizontal. Nós temos desnível entre os pontos, um ponto A e um ponto B, né? Esse equipamento, a estação total ele faz as coordenadas do ponto ocupado pelo refletor, né, a partir de uma orientação prévia. No teodolito aqui, como vocês podem ver, né, além dessas facilidades, esse equipamento permite realizar correções no momento da obtenção das medições ou até realizar uma programação prévia para aplicação automática de determinados parâmetros ali, como, por exemplo, condições ambientais, temperatura, pressão atmosférica, constante do prisma. Dentro do teodolito, nós não utilizamos, por exemplo, a régua. No teodolito, nós utilizamos, eu acho que ele vai ter um prisma. Esse prisma, né, você faz a visada, dentro do prisma ele já te dá ali a distância e o ângulo que foi calculado, tá? Bem, além disso, é possível, então, configurar o instrumento em função das necessidades do levantamento. Por exemplo, alterando valores de altura do instrumento, você já determina. Você determina a altura do refletor, né, que é o prisma. Você determina, por exemplo, a unidade de medida angular. Todos esses equipamentos aqui, você pode colocar um pendrive aqui. Esses dados, eles vão ser armazenados dentro desse pendrive. Depois você pega esses dados que foram medidos, leva para um programa e você consegue fazer as suas medições. Então, além disso, ele te dá a unidade de medida de distância, metros ou pés, enfim. Ele te dá a origem das medidas dos ângulos verticais, se é zenital, se é horizontal, se é nadiral, né, ou a partir do nadir, tá? O equipamento do teodolito, ele tem suas vantagens. Da estação total, ele tem suas vantagens. A estação total é um teodolito, é quase igual um teodolito, só que um teodolito mais moderno e mais caro, né? Esse teodolito mais moderno e mais caro, ele vai te dar mais funções e mais alternativas para se trabalhar, tá? Alguma dúvida até então?